Bom, pessoal, como eu prometi para vocês, a gente vai continuar agora falando sobre as ferramentas de controle financeiro. Eu dividi a parte da planilha que eu prometi para vocês trazer aqui em duas aulas, né? A primeira a gente vai falar basicamente de orçamento, eu vou fazer um exercício prático com vocês. Na próxima aula a gente fala especificamente da planilha, como preencher tudo bonitinho aí, vocês já vão ter uma noção básica de como que funciona, tá? Antes, só para lembrar, o orçamento ele é a primeira etapa, ele é um exercício teórico. Então a gente vai projetar sempre o que venha acontecer no futuro, justamente para entender se a nossa receita é suficiente para cobrir eventuais despesas, tá? Então, se a gente está projetando gastar mais do que ganha, isso não vai dar certo, isso vai dar endividamento. E aí, esse é o exercício do orçamento, projetar os principais custos do ano. Isso a gente já viu na aula passada, certo? Então, como que vai funcionar a nossa planilha de orçamento? Eu vou apresentar aqui, vou trazer alguns dados fictícios, os valores vocês não se prendam tanto, isso é muito barato para minha região, ou isso é muito caro para minha realidade, não se preocupem com isso. O importante é entender o exercício e trazer para a realidade de vocês depois, lá quando for mexer na planilha diretamente, tá? Bom, o primeiro passo vai ser cadastrar as nossas categorias e as nossas subcategorias. Vocês vão entender isso daqui a pouquinho lá na planilha. Mas basicamente é assim, o que é uma categoria? Despesas fixas. E aí as subcategorias seriam aluguel, condomínio, mensalidade dos filhos, essas coisas. Nas subcategorias, a gente tem, então, esse detalhamento, né? Então, você poderia ter também, vamos dar um exemplo das despesas variáveis, seria uma categoria, e as subcategorias aí seriam cinema, restaurante, enfim, tudo que você gasta dentro daquela categoria. E eu gosto muito desse tipo de divisão, para a gente entender como a gente está gastando, e aí, isso a gente também vai fazer no controle financeiro. Lá na frente, quando acabar o seu mês, você não vai tomar aquele susto do tipo, putz, para onde foi meu dinheiro? Você vai saber exatamente onde você está gastando ele, tá? Uma vez que você tenha definido isso, a gente vai ter que fazer um levantamento dos gastos do ano atual, né? O que você está gastando em relação... E também o que você está ganhando, porque as receitas também fazem parte do nosso orçamento. E, em cima disso, a gente vai projetar esses gastos para o ano seguinte. Então, vai considerar a inflação, reajuste contratual, aumento de salário, enfim. Tudo isso que pode ser, vai ter que estar refletido no nosso orçamento. Mas, Stefano, daqui 10 meses, em outubro do ano que vem, eu não faço ideia de como vou estar gastando. É verdade. Mas a ideia do exercício de orçamento não é cravar, é ter uma base e em cima dela você vai aumentar ou abaixar os seus gastos, né? Mas fica muito mais fácil você acompanhar se você tem esse tipo de controle na sua mão. Beleza? Então, eu trouxe aqui um exercício, eu não vou ficar passando de despesa por despesa agora, a gente vai fazer isso lá na planilha, mas eu trouxe um exercício de um designer, ele trabalha aí para uma agência que eu chamei de Conefree, que é uma brincadeira com conexão freelancer, e ele ganha R$ 2.500 ali. Além disso, ele tem um cliente fixo que gosta muito do trabalho desse nosso designer e paga ainda R$ 700 por mês para outros trabalhos de mídias sociais, de post, enfim, é só um exercício mesmo, não vou entrar tanto em detalhes. Ele também consegue freelas diversos aí para fazer nas horas vagas que ajudam a somar mais R$ 1.000. E ele tem também um curso online lá que ele é afiliado, ele vende, enfim, tem um produto digital e ele consegue, em média, R$ 300 por mês, tá? Esses dados aqui são bem aleatórios, só para a gente ter um exercício. Então, a gente tem a renda aí de R$ 4.500 para trabalhar, tá bom? Aí eu coloquei algumas despesas aqui. Primeiro eu juntei as despesas fixas e semifixas, porque como a gente já viu nas aulas anteriores, se você não viu, dá uma olhada lá, elas são aquelas que são recorrentes, enfim. Quando a gente fala de semifixa, é tipo mercado, água, porque o valor não é contratual. Então, ele varia de acordo com o consumo. Mas, de qualquer forma, está todo mês ali. Então, eu supus algumas médias para essas despesas semifixas e a gente vai trabalhar com base nelas. Então, use isso também na sua realidade. Mas o meu mercado dá 500 no mês, 600 no outro. Use uma média de 550. Aí você tem 12 meses, é um bom período para você ter uma média histórica aí de quanto que você gasta. Além disso, eu também trouxe algumas despesas variáveis e eu coloquei alguns exercícios assim diferentes. Vocês vão ver que em curso online a gente tem um custo por trimestre, em médico a gente tem um custo semestral, que é uma projeção de 2 consultas, né, uma em janeiro, em julho, ou sei lá, em março, dezembro, enfim, de acordo com o nosso exercício você pode variar. Outros custos aqui que eventualmente não são mensais, por exemplo, eletrônicos e roupas. Você não precisa comprar um eletrônico, aliás, dificilmente você vai conseguir comprar um eletrônico bom com R$ 150 e nem precisa comprar roupa todo mês. Mas a ideia é assim, se todo mês eu deixar R$ 100 da minha renda para comprar roupa de 150 nos eletrônicos, ao longo de um ano, eu posso aí, quando eu quiser, eu tenho, sei lá, a cada 3 meses, R$ 300 para gastar em roupas,
ou, sei lá, R$ 1.500 em outubro, eu vou ter juntado aí para comprar um eletrônico novo, um celular, uma TV, enfim, aí é com você, tá? E eu também coloquei uma reserva especial de R$ 100 que seriam para gastos outros, ou seja, são coisas que a gente não contempla, mas que aí a gente vai acumulando 100, 100, 100, 100, e R$ 1.200 ficam para essas despesas aí que possam acontecer e que não estão projetadas, beleza? Então, além disso, para deixar o exercício um pouquinho mais difícil, porque afinal o orçamento não é tão fácil assim, não é tão fixo, eu trouxe algumas premissas para a gente trabalhar em cima desse cálculo, tá? A primeira delas é a manutenção das nossas fontes de receitas e despesas. Então, não vai alterar de um ano para o outro, tá? Não vai ter nada que a gente vai deixar de gastar, também não vai ter nenhuma receita cortada. Então, a princípio, essa é a nossa premissa, e normalmente é o que acontece mesmo, tá? Chega no final do ano, você não tem, a não ser em casos muito específicos, a necessidade ou a expectativa de cortar, ou de perder sua receita, ou de reduzir algum gasto, a não ser que você tenha gastado demais aí, beleza? Além disso, o nosso salário vai aumentar em 10%. Obviamente, esse aumento de 10% não vale para todas as receitas, tá? O produto do curso online lá que ele vende não vai aumentar de preço por conta disso, mas o salário da agência aumenta e o contrato fixo talvez possa ser negociado também. Então, a gente pode considerar um aumento aí em maio de 2021. Além disso, o aluguel eu coloquei que vai reajustar 15%, é um reajuste mais pesado, então é uma conta pesada, a gente vai ter que tomar esse cuidado. O condomínio vai reajustar 5%, essas duas em agosto. E eu trouxe aqui o IPCA projetado para o ano que vem de 3%. A gente precisa considerar esse reajuste nas nossas despesas fixas e semifixas. Não precisa nas variáveis, por quê? Como eu falei, roupa, eletrônico, restaurante. Se as coisas ficam mais caras, a gente só precisa consumir menos, né? Então, se a gente continua juntando o mesmo valor, elas não são necessárias. Agora, se a gente vai ter um aumento de preço em média de 3% para o ano seguinte, isso precisa estar contemplado em mercado, em água, em outras, aluguel, né? Que o aluguel vai ter um reajuste diferente. Mas porque essas despesas a gente não tem como reduzir o consumo, porque elas fazem parte aí de uma coisa importante da nossa vida. Então, não podemos aí deixar de considerar esse eventual reajuste. Tá? E aí eu também coloquei aí mais uns 10% de reajuste em abril para contratos. Beleza? Então, antes da gente seguir para o exercício, eu coloquei aqui só como calcular esses reajustes, né? Se você tem um pouco de dificuldade aí com cálculo de porcentagem, que eu sei que bastante gente se complica, vocês têm que entender o seguinte, o valor atual, que é 100% do que a gente paga, você pode transformar ele em 100% como em 1. O número 1, ele representa 100%, é uma unidade inteira. Tá? Então, eu dei aqui um exemplo. Se o aluguel é de R$ 1.000 e você tem um reajuste de 10%, você vai ter um aluguel lá de 1.100. Mas tem 3 formas de você fazer esse cálculo. Um é usando os números decimais, ou seja, em vez de você usar 100% mais 10%, que eu usei no segundo caso, e multiplicar pelo valor atual, você pode usar 1 mais 0,10. É a mesma coisa, só que um eu estou usando número decimal, outro eu estou usando percentual. Se você acha isso ainda um pouco confuso, por que eu estou multiplicando por cento e 10%? Se você tem essa dificuldade, usa o terceiro método, que é basicamente calcular primeiro o reajuste. Então você vai pegar 10% do valor atual, que vai dar R$ 100, e vai somar o valor anterior, que vai dar 1.100. Aí os 3 resultados vão ser iguais, porque é a mesma coisa, só estamos trabalhando de formas diferentes para que seja mais fácil para você entender. E nada impede também de você pegar boa e velha calculadora, ou usar a sua planilha aí financeira para fazer esse cálculo direto. Beleza? Posso até depois acrescentar uma abinha lá, se vocês quiserem, então deixem aí nos comentários. Bom, agora a gente vai para a planilha de orçamento, ela vai ter uma carinha como essa. Essa linha roxa escura é a nossa categoria, eu peguei as despesas fixas, né? As roxas claras, elas são as subcategorias, e as casinhas em cinza, elas representam cada mês, com a soma lá da categoria de despesas fixas em roxo escuro ainda, que é onde a gente vai acrescentar os valores e vai somando. Agora, a gente vai lá para a planilha, né? Vou pedir um minutinho para vocês. E aqui estamos na nossa planilha que eu construí para vocês aí, para a gente poder trabalhar ao longo dessas 2 aulas. Eu coloquei aqui essa aba de introdução, deixa eu só pausar aqui, que é basicamente uma explicação aí de como você pode usar essa planilha. Eu vou falar mais sobre isso na próxima aula, mas basicamente, para você editá-la, você vai precisar salvar uma cópia, tá? Então você vem em arquivo, fazer uma cópia, colocar o nome do arquivo, escolher a pasta no seu Drive e dar um OK, porque senão você não vai conseguir editar. Tá bom? Eu também vou colocar esse vídeo e o vídeo da próxima aula aqui como tutoriais, caso você precise de alguma ajuda depois no futuro para relembrar.
E eu coloquei ainda duas dicas importantes. A primeira é não alterar células coloridas e não evitar ao máximo excluir linhas e colunas, porque elas têm formas, têm gráficos, enfim. Na próxima aula eu vou mostrar aqui o dashboard, quando a gente já tiver os dados. E se você excluir, você pode perder essas informações, tá bom? Então, como eu falei, vamos começar com o cadastro das coisas, né? Eu não vou entrar no mérito dessa parte aqui, porque eu vou falar sobre isso na próxima aula, a gente passa passo a passo de novo. O que eu quero que vocês entendam aqui, quando eu falo que as células cinzas claras são as que são editáveis, são essas daqui, tá? Então, tudo que é cinza claro, nessa e em outras abas também, é onde você pode mexer. Onde estiver colorido, você tem que evitar, inclusive esses cinzas escuros, porque eles representam algo importante aí na planilha, tá? Então, como a gente vai mexer só no orçamento nessa aula, vocês vão ver que tem aqui, como eu falei, as categorias, né, as receitas, despesas profissionais, alimentação e tal. E essas cores estão em azul, em roxo claro, porque elas também não é para você mudar aqui. Porque se você mudar aqui, você não vai conseguir o ajuste automático no controle financeiro, que a gente vai ver na próxima aula, mas que são as mesmas informações. Você tem que vir aqui em cadastro, e na área de cadastro, aí sim você pode alterar como você quiser. Vamos supor que você, embaixo do telefone, queira pôr Escola dos Filhos. Vou até colocar aqui, Escola dos Filhos. Vou dar um Enter. Inclusive, para editar, se você nunca mexer, é muito fácil. Só você digitar o que você quiser, dá um Enter, ele já salva, tá bom? E aqui nas receitas, eu deixei até para a gente fazer esse exercício, eu vou colocar o valor da agência, né? A gente aqui tem o salário da agência. A gente tem o nosso cliente fixo. Eu vou pôr cliente fixo, mas você pode pôr o nome do seu cliente. A gente tem os freelas, né? E a gente tem as receitas de afiliação, que são lá do curso online. O resto, eu acho que está quase tudo contemplado aqui. Não tem Uber aqui nos transportes. Depois eu vou limpar isso aqui, você pode editar. Então, quando a gente vier aqui para o orçamento, você vai ver que eu já coloquei a Escola dos Filhos aqui automático. E o mesmo vai acontecer aqui para o controle financeiro, tá? Eu não quero muito complicar assim, o uso da planilha, mas é importante que você entenda como funciona. E o Uber que eu adicionei também está aqui. Se eu mexo aqui, né, e deleto Uber, por exemplo, vocês vão ver que o controle financeiro não vai ter esse problema. Por quê? Porque ele está linkado aqui com o cadastro. Então, sempre que você quiser mexer nessas colunas e tal, cadastro. Sempre muda o cadastro. Beleza? Eu vou voltar aqui o Uber. E agora a gente vai poder começar o nosso exercício de orçamento. Como vocês já devem ter percebido, essa aqui é a abinha de receitas. E depois a gente tem as várias e diversas categorias para a gente cadastrar as nossas contas. Vamos começar então a fazer o exercício da receita, tá? Como eu falei, o nosso salário na agência é de R$ 2.500, o nosso designer. E a partir de maio de 2021, ele tem um aumento de 10%. Então, a nossa projeção é continuar ganhando R$ 2.500 até abril. Então, a gente pode adicionar aqui. Mas em maio a gente vai ter um acréscimo. Então, vamos fazer aqui vezes 1,10. Esse nosso salário vai passar a ser 2.750. E a gente pode replicar isso até o final do ano. No caso do cliente, depende muito da negociação, do contrato e tal. Eu vou considerar que você conseguiu também um reajuste aqui no mês de maio. Então, esse mês de maio você passou a ganhar 770, que é 10% também sobre o valor de 700. Agora, os freelas, como são projetos pontuais e as afiliações, a gente não vai ter esse aumento. Então, eu vou manter aqui, considerar uma média aí que a gente vai manter esses R$1.000 de freela. É algo incerto, você pode ganhar mais, pode ganhar menos. E você vai também manter as afiliações ganhando R$300 por mês. Então, veja o seguinte, só da gente cadastrar essas receitas projetadas, automaticamente você já tem aqui o seu ganho por mês, né? Qual que vai ser o seu salário? Até abril ele vai se manter em R$4.500, mas lá em maio, como a gente vai ter esses aumentos de 10%, a nossa renda, em tese, subirá para 4.820. Por que em tese? Porque os freelas não são fixos, porque eventualmente esse cliente fixo pode sair, você pode perder esse emprego na agência se você for o nosso designer. Mas, assim, não dá para ficar trabalhando com orçamento com essas conjecturas malucas, tá? Ou você tem que ter, como eu já falei em outras oportunidades, uma reserva de emergência justamente para lidar com esses imprevistos todos, ok? Uma coisa importante também é que conforme a gente for preenchendo, esse valor de 4.500 a gente vai debitando as nossas despesas projetadas. Então, lá na última linha, a gente está com o saldo do mês, que até tem um 0,8 aqui, que é o valor, basicamente, da nossa receita neste momento inicial. Quando você tiver um valor negativo, significa que as nossas receitas projetadas são as nossas despesas projetadas
tem um peso maior, um volume maior do que as nossas receitas. Isso é um problema. Mas eu vou sinalizar aqui, né? Vamos supor que deu R$200 negativo. A planilha vai indicar em vermelho aqui que você precisa fazer algum tipo de ajuste. O que seria esse ajuste? Ou encontrar novas fontes de receitas ou reduzir. Como isso é um orçamento, você tem que reduzir suas despesas. Não tem como a gente ficar aí se endividando à toa. Tá? Vamos agora continuar, então, o nosso exercício. E a primeira parte delas são as despesas fixas, né? Como eu falei, a gente tem o aluguel de R$800 e ele vai se manter nesse patamar de R$800, assim como um condomínio de 350, até o mês de julho. Tá? Então, vamos colocar aqui até o mês de julho. Em agosto, esse valor vai sofrer um reajuste de... inclusive, já deixa eu até ajudar vocês. Se vocês quiserem fazer algum tipo de operação, sempre põe um igual na frente, seleciona a causa e coloca aí mais, menos, vezes o que vocês precisarem fazer de cálculo, caso você nunca tenha usado. É muito parecido com o Excel, tá? Mas a gente fala mais sobre isso na próxima aula. Eu vou aqui colocar o nosso reajuste de 15%. Então, vai passar a ser 920. Deixa eu até colocar 920. Vou copiar e colar aqui. Nunca copie em fórmula e cola nesse caso, eu vou até mostrar o que acontece, né? Se eu colocar aqui o condomínio e multiplicar também pelo 5% que é o reajuste, se eu continuar colando para frente, ele entende que eu estou colocando sempre 5% em cima da... Ficam juros compostos, tá vendo? Aí tá errado. Então, sempre que vocês fizerem uma fórmula que vai se repetir, né? Ou vocês teriam que travar essa casa, mas aqui não é um curso de Excel, então não vão perder tempo com isso. E o que eu vou fazer é colocar aqui 367,50 e vou colar o 367,50. Beleza? Então, a gente já tem aqui aluguel e condomínios projetados. Passando aqui, a gente tem a água, que é R$80. Vamos ver o que mais que eu tinha falado aqui. Luz eu não tinha colocado no exercício, então vou deixar zerado. Internet tinha um valor de R$75. O plano de saúde também não coloquei no exercício. E telefone acho que também não. Escola dos filhos também não foi exercício agora. Então, depois a gente coloca as outras contas. É legal que a gente cadastra aqui se estiver faltando alguma coisa. Só que, lembra que eu falei? Essas contas básicas precisam já contemplar a inflação, que seria um eventual aumento de preços aí em função da demanda, do passar do tempo, enfim, o que a gente gasta hoje no mercado é muito maior do que o que a gente gastava lá no passado, né? Então, a gente tem que fazer o cálculo aí. Eu vou considerar os 3% para o ano inteiro, tá? Se você achar muito complexo, quiser manter o valor atual e depois ir reajustando no dia a dia, é uma opção sua. Eu gosto de contemplar esse tipo de reajuste, porque ao longo do ano ele vai crescer os valores e a gente não sabe exatamente quando, então é melhor já contemplar. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses 80 e vou multiplicar por 1,03 e eu vou pegar esses 75 e multiplicar por 1,03, que é o acréscimo aí dos 3% do IPCA, tá? Então, vamos para 82,40 no caso da água. Eu vou agora colar o ano inteiro 82,40. Deixa eu ver o que a gente já colocou. Falta o supermercado também, que é aqui embaixo em alimentação. O supermercado é a única linha das despesas fixas que eu contemplei em outra categoria, porque ela é muito específica, né, de alimentação. Então, também entra restaurante, se você gasta com suplemento, enfim. Mas eu vou colocar aqui os R$500 e eu também vou aplicar os 3% do reajuste do IPCA. Peraí, deu algum errinho aqui. Vezes 1 vezes 0,3, a gente teria, então, uma média de 515 de orçamento para o mercado. Beleza? Então, o mercado também já foi. A água eu já coloquei. O gás, eu dei de exemplo, não estava aqui. Eu vou considerar... vamos fazer direitinho. Vamos aqui em luz. E vou colocar o gás aqui embaixo. Tá? Então, a gente faltou o gás. É bom que vocês viram que já como é que cadastra. E o gás, a gente tinha um valor de R$45. Eu também tenho que projetar aí 1,03. Como é que eu não peguei fórmula, fiz direto, essa é uma outra forma de vocês fazerem, tá? 45 vezes 1,03, se você copiar e colar, ele vai repetir seu valor o dia inteiro. Então, não tem problema de você colar. Se a gente fizesse na fórmula, pegando, tá vendo, a casa C19 e multiplicasse por 1,03, aí a gente teria aquele problema dele começar a multiplicar o valor cada mês e deixar totalmente fora da realidade. Ok? Então, gás também já foi. A internet, apesar de eu ter feito aqui, a internet é um contrato, né? A gente, na verdade,
não tem necessariamente IPCA. E eu falei que os contratos vão ser reajustados, deixa eu até lembrar se era 5% ou 10%, os contratos seriam reajuste de 10%. Então, a gente teria aqui, na verdade, R$ 75 até março, certo? Eu falei que os reajustes de contratos eram em abril, e a partir de abril, a gente teria, então, um reajuste de 10%, o nosso valor a partir de abril seria R$ 82,50, tá? Espero que não esteja ficando muito confuso para vocês, mas basicamente o que eu estou fazendo aqui é pegando os meus custos anuais, né, por mês, mas de maneira anual, e já contemplando eventuais aumentos e reajustes. O que significa isso? No começo do ano, eu vou manter o que eu tenho hoje em dezembro e novembro, né, que é mais ou menos um gasto aí de 1.353 até esse momento. Tem ainda as despesas do profissionais para a gente adicionar. Só que se você for ver na minha planilha aqui, em dezembro a gente já vai estar gastando quase R$ 1.500 com as mesmas despesas. Eu não estou colocando uma despesa nova, é só o reajuste. Isso dá quase R$ 200 de diferença. Tá vendo a importância de você já projetar isso? Né, e saber, porque às vezes você aqui em janeiro, as suas receitas estão dando conta das suas despesas, beleza. Mas conforme esses ajustes vão acontecendo, se você esquecer de pensar nisso, de calcular e de projetar, talvez comece a dar problema aqui. Talvez a sua receita não seja suficiente para cobrir essas despesas. Aí a gente vai ajustar lá nas variáveis, né? A gente pode reduzir alguns custos aí, se necessários. Aqui, as despesas fixas foram essas. E vocês vão ver que lá embaixo, a gente já tem a nossa receita sendo consumida, né? Mas está bem dentro, está sobrando bastante dinheiro ainda, porque tem muita despesa para a gente lançar. Agora, vamos para a segunda categoria. Eu coloquei lá o MEI, que era de R$ 50, tá? Eu vou considerar exclusivamente que o MEI vai ser mantido com esse valor sem acréscimo. Geralmente tem reajuste também de IPCA, mas como a gente nem todo mundo tem esse tipo de despesa, porque a maioria das pessoas às vezes que estão vendo esse vídeo, às vezes são contratadas, não tem que se preocupar com isso. Mas se não, é o mesmo exercício, multiplica e faz o seu reajuste, tá? E aí a gente consegue fazer numa boa a projeção desse custo novo. Além disso, eu também coloquei lá como última despesa um software que a gente tinha R$ 150. E o software, assim como a gente já viu lá, para a internet, ele a partir de abril, ele vai ter um aumento de 10%, né? Então a gente pode fazer 150, igual 150 vezes 1,10, então nossa despesa vai ser de 165 com esse software a partir de abril até o final do ano. Show? Então, a gente fechou aqui as despesas fixas, a gente pode começar as despesas variáveis. Lembrando que alimentação a gente tem aí nas despesas fixas, mas eu quis separar porque eu acho importante que a gente tenha o gasto com comida mesmo, com alimentos. Mas se você quiser também, depois você muda aqui. Tá? Você pode excluir os supermercados aqui, jogar para despesas fixas lá na aba de cadastros. Vamos agora para transporte. O que nós temos de transporte? Nós temos o Uber, eu já cadastrei aqui. Ponto importante, né? Esses serviços extras, se não são um contrato, a gente não precisa projetar aumento, tá? Porque mesmo que eles sejam mais caros, a gente paga quando a gente usa. Então você consegue manter no orçamento que eu tinha dado de exemplo, eram R$ 200. Mesmo que o Uber comece a ficar um pouquinho mais caro, você consegue se controlar. Olha, o meu orçamento é R$ 200. Então, quando eu bater os R$ 200, eu paro. Talvez isso represente uma viagem a menos, uma viagem a mais, depende muito do seu uso. Mas a gente não precisa ficar contemplando reajuste aqui, porque a gente não é obrigado a gastar mais com o Uber. Ao contrário da alimentação, ao contrário do aluguel. A gente tem que lidar com esses custos, tá? Então, por isso que nesses casos aqui, a gente não precisa contemplar nenhum tipo de gasto. Eu coloquei aqui apenas essa. Então, nas outras linhas, ou você pode ir zerando o orçamento, né? Se você não tem carro, por exemplo, aqui gasolina já está, ou você deixa em branco mesmo, isso não vai prejudicar o nosso uso, tá? Isso vale para as outras linhas também. Em despesas variáveis, aqui a gente já tem bastante coisa, né? Vamos lá, academia. Eu coloquei R$ 120 aí de academia. Academia é contrato. Então, muito provavelmente vai chegar em abril, a gente vai ter o nosso reajuste. E no caso do exercício é sempre de 10%. Então a gente pode fazer o 120 vezes 10%. Vou até fazer do outro jeito agora para vocês verem. Que dá na mesma, 110%. E a gente vai ter aí R$ 132. Podemos colar aí nossa academia até o final do ano. A assinatura de TV, também a gente tem aí contrato, né? Então era R$ 150. E a gente pode fazer aqui
vezes 1,10, nossa mensalidade passa a ser 1,65 a partir de abril. Agora para frente. Show. Eu também projetei aí Netflix, como vocês podem ver, seria uma streaming, né, uma assinatura. Eu vou colocar a própria Netflix aqui para a gente continuar usando a nossa aba de cadastro, vocês irem fixando. Então, Netflix é uma despesa nova. Eu deixei essas linhas em branco justamente para você poder personalizar. Então, Netflix também, R$50 até março, e a partir de abril a gente tem a nosso reajuste de 10%. Então, a gente já tem aqui mais uma despesa computada. Cinema, voltando aqui para cima, a gente colocou um orçamento de R$50, que é o nosso gasto médio. A gente gosta de ir pelo menos uma vez por mês ao cinema. Então, vamos colocar cinema. Aqui, a gente já começa a entrar naquela categoria que eu te falei, que são despesas muito pessoais e variáveis, né? Então, você não precisa ir ao cinema. Se o cinema ficar, por exemplo, R$75 no ingresso, o que você pode fazer é, a cada 2 meses, você vai uma vez ao cinema, e você usa o resto para guardar, enfim. É muito mais, é aqui que a gente ajusta, entendeu? Se o nosso saldo do mês der problema, ficar negativo, é aqui que a gente tem que revisar e começar a enxugar o nosso orçamento para poder caber ao longo do ano, tá? Além do cinema, nos eletrônicos, como eu falei, eu projetei R$150, então a ideia aqui não é que você vai gastar R$150 com eletrônicos, mas você quer, sei lá, ao longo de um ano comprar alguma coisa nova. Então vamos supor que você assumiu um parcelamento, né, uma coisa assim. A gente já vai guardando esse dinheiro para fazer essa compra, uma vez por ano, comprar um eletrônico. De novo, é obrigatório ter esse tipo de despesa? Não. Se você não tem condição de assumir, se o seu orçamento ficar muito apertado, é aqui que a gente começa a cortar. A gente não precisa juntar dinheiro para o eletrônico, não é obrigatório. É por isso que eu gosto de separar essas categorias, entendeu? Aí eu coloquei jogos de futebol, nem coloquei no exercício, né? Não coloquei no exercício, depois a gente volta lá. A gente tem presentes, tinha acho que no exercício, não tinha. Roupas tinha. Roupas a gente tinha que gastar R$100 por mês. Então vamos colocar aqui R$100 por mês. Já estamos feitos. Restaurante, R$300 por mês. Restaurante está lá em alimentação, né? Então, como eu falei, vocês podem personalizar isso aí lá na área de cadastro. Então, se vocês quiserem tirar o supermercado e jogar aqui para cima em despesas fixas e restaurante, suplementos, jogar lá nas despesas variáveis, fiquem à vontade. Eu só recomendo que você não exclua esse bloco aqui, porque pode dar problema lá na hora do gráfico, tá? Mas, enfim, se você souber mexer também, fica à vontade aí para personalizar. Restaurantes, mesma coisa. Apesar de eu estar na mesma coluna aqui de supermercado é despesa necessária. Então, a gente contempla aí o IPCA para ter a certeza de que vai arcar com esse custo. Restaurante não. As comidas vão ficar mais caras, os restaurantes vão provavelmente aumentar os seus preços, mas se você tem um orçamento de R$300, é o valor que você pode ir ao restaurante. Você quer ir numa vez no restaurante carésimo e gastar 250 e passar o resto do mês sem ir ao restaurante? Beleza, está dentro do seu orçamento. Essa é outra linha que você também, se tiver apertado o orçamento, pode cortar, né? Putz, esse ano estou estourando por R$200. Vamos cortar aqui, vamos ir menos ao restaurante, vamos comer mais em casa, entendeu? Esse é o exercício. Feita essa parte de restaurantes, a gente pode voltar aqui para o celular, que eu coloquei... será que eu coloquei outro lugar aqui? Ainda não, né? Não. Então, vamos adicionar o celular aqui nas nossas despesas variáveis. Então, vamos voltar aqui no orçamento. Celular, eu coloquei aqui no exercício R$100. Celular já pode ser contrato, né? Pode ser tanto pós-pago como uma mensalidade. Eu vou considerar que é um contrato e a gente vai pôr aqui os nossos 10% de reajuste até para estimular o exercício, né? E o que mais falta? Agora faltou só o que é mais complexo, né? Eu tinha colocado, vamos até voltar aqui na apresentação, eu tinha colocado que os cursos online, eles iam ser R$200 por trimestre, ou seja, a cada 3 meses você se investe num curso para melhorar uma habilidade e tal, mas esse custo não é mensal, é trimestral. Como que você pode lançar ele na sua planilha de orçamento? Ou você pega os 200, divide por 3 e lança o valor igual ao longo do ano inteiro, ou você joga ele na cabeça num trimestre, né, e coloca aí, acho que coloquei até em despesas aqui, despesas profissionais, né, que é um investimento na sua profissão. A gente pode tanto, então, como eu falei, colocar aqui R$200 e zerar nos outros meses do trimestre, né, e colocar aqui R$200 e zerar nos outros meses do trimestre, como você pode, vai dar 83 e 83, né,
67,67. Como você pode mudar aqui e fazer uma divisão, né, e até o final do ano. No final das contas, vai dar muito próximo, né? A gente pode até vir aqui ver a soma, vai dar os R$800, que seria 400 vezes 200. 4 trimestres vezes R$200. Daria uns 800. Então, assim, é a seu critério. Eu vou até deixar aqui misturado para vocês verem que não tem problema. Tá? Isso é mais um orçamento mesmo, você não necessariamente vai gastar. E, por fim, tem o médico, que é a mesma coisa, né? Eu projetei ali 250 por semestre. Então, agora o exercício é, ou a gente põe 250 e zera o semestre, ou seja, nosso orçamento para médicos nesse primeiro semestre vai ser de R$250, ou você faz essa mesma divisão que eu falei, daria 41,67, de novo, não vai dar um número exato, mas a gente pode fazer das duas formas, né? Então, aqui a gente teria uma soma de R$250 e R$250. Esse 002 é porque a soma da quebrada, né? Se a gente começar... Vou até fazer a divisão de novo para vocês, né? Opa, por 6, né? Dividir por 3, desculpe. E vocês começarem a abrir as casas decimais, vocês vão ver que não dá, é uma dízima periódica, né? Por isso que ele dá um pouquinho a mais, ele não dá exato. Mas você pode tanto ajustar, vir aqui e tirar esses 2 centavos a mais, enfim, mas é uma diferença tão pequena que eu acho que não justifica esse trabalho todo, esse esforço todo, ok? E por fim, eu esqueci de colocar aí a nossa reserva. Nesse outros aqui, são aquelas coisas que a gente não conseguiu enquadrar em nada, é uma despesa muito específica, sei lá, você comprou uma prateleira, então todo mês eu quero reservar R$100 para lidar com essas despesinhas aqui, beleza? Vejam que, apesar desse monte de conta que eu trouxe aqui para a gente trabalhar, apesar de todos os reajustes, os nossos aumentos, nossas receitas, elas em todos os meses estão dando positivo, o que é ótimo. Isso significa que o nosso orçamento está ok, está saudável. A gente vai ganhar mais dinheiro do que a gente vai gastar no projetado e vai sobrar bastante aí para a gente fazer outras coisas. Mas vamos supor que você, pô, em maio, tem imposto de renda. Você sabe que você vai ter que gastar R$1.000 de imposto de renda, então você já vai pôr na cabeça. E que nesse mês de maio, em específico, no Dia das Mães, você também vai ter que gastar aí, vou até exagerar, tá? Vou pôr R$500 para o Dia das Mães. Opa, estouramos nosso orçamento do mês. A nossa planilha, então, já identifica aqui que esse mês de maio a gente está projetando gastos acima do nosso salário, tá? Outra coisa que pode acontecer também, né, é que, por exemplo, a gente tem um cenário diferente. Então, o nosso cliente aqui de R$700 fixo, ele resolveu interromper o contrato a partir de junho. Então, em junho ele te avisa em maio e a partir de junho você não tem mais renda. Aí você pode vir aqui atualizar no meio do ano, quando você ficar sabendo, você vai ter que zerar essa linha, porque você vai perder essa receita, certo? E isso pode acontecer já nesse ano de 2020, ele pode te alertar que vai até maio, depois, que é quando um contrato se encerra, acabando o contrato, ele não tem mais interesse em renovar a parceria. Então, a gente já pode projetar aqui essa perda de receita, tá bom? Se a gente for lá para baixo e replicar a partir de maio, supor que você vai fazer um parcelamento de uma viagem de R$5.000 e você vai gastar aí R$500 por mês. Tá? Eu vou replicar aqui. Vocês vão ver que a gente vai ter um sério problema de orçamento, que a partir de julho, em todos os meses, a nossa projeção é maior que os gastos. O que você pode fazer nesse caso? Você pode vir aqui e rever. O estouro não é grande, né? Então você pode ir lá em restaurante e colocar aqui que você vai gastar menos. Então, vamos reduzir R$100 de restaurante. Eu vou sair menos a partir de julho. Também com Uber, como eu vou sair menos, eu também posso baixar um pouquinho aqui. Você vai brincando com os números, mas sempre de olho aqui nessa última linha, para garantir que ela fique pelo menos no 0 a 0, que as suas receitas cubram suas despesas. A gente já conversou em outras aulas, não é o cenário ideal. O cenário ideal é sempre que sobre mais dinheiro para que você possa começar a guardar, fazer sua reserva de emergência. Mas com base nisso, a gente já consegue projetar aí todas essas questões que eu falei. Então, vou até voltar aqui. Voltando. Aqui esse aqui eu quero manter. Se a gente tivesse esse cenário aqui com a viagem que a gente parcelou, então a gente sabe que lá para o final do ano a gente já tem uma previsão de gasto acima do nosso ganho. Isso é um problema necessariamente? Não. Não. Por quê? Se a gente fizer uma soma do ano inteiro, né, eu já conversei com vocês de que é isso que realmente vale, a gente vai ficar positivo, a gente vai se esse cenário, obviamente, se acontecer na prática, a gente vai ter um ganho financeiro aí de R$4.400 a mais do que a gente está projetando gastar.
Então, esse período aqui, ele não é problemático, porque nos outros meses você tinha uma sobra de ganho de dinheiro aí bem tranquila, bem folgada. Mas já é um alerta de que no outro ano, se nada mudar, você vai começar a sempre gastar mais do que ganha, e aí você precisa agir. Então, voltando aqui para a nossa aula, só para a gente encerrar, acho que deu para vocês entenderem como funciona o orçamento, né? Então, essa era a ideia dessa aula, já começar a te apresentar a planilha. Não se preocupe se algo ficou confuso, se não deu para entender algum trecho aí do que eu fiz e tal. Eu vou mostrar com calma como você usa a planilha. A aula sobre hoje era de orçamento e não da planilha de finanças. Essa é a nossa próxima aula. Mas eu já quis usar lá para você ver a importância de planejar, de você ter aí um controle das suas finanças e de você trabalhar sempre com antecedência, né, projetando gastos, já entendendo o que vai reajustar, para você ter aí um melhor desenvolvimento dentro do seu controle financeiro. Show? Eu vou deixar também o link da planilha na descrição do vídeo, lá no site também, logo abaixo da aula, para que a gente possa ir sempre acompanhando esse desenvolvimento financeiro. E na próxima aula eu volto aí, a gente vai falar só da planilha de finanças, eu vou te explicar passo a passo como ela funciona, e você pode usar o orçamento e também a parte de controle financeiro.